pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana, do Flor de Melissa, sou Aparecido meu marido. Nós somos um casal espírita que traz aqui no YouTube a proposta do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos no capítulo 6, no item 7. Capítulo 17, Sede Perfeitos, item 5, Parábola do Semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo estando na margem, ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e, como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. São Mateus, capítulo 8, versículo de 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto? Ela encontra uma aplicação, não menos justa, nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade, daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação aos outros e não a si mesmo. Dos que, enfim, para quem essas instruções são como uma semente caída na boa terra e produzem frutos, fica a reflexão para a nossa semana sobre a leitura do Evangelho de hoje. O que estamos fazendo com a semente que é a palavra de Deus ao longo da nossa caminhada nessa encarnação. Senhor Jesus, mestre querido, Deus Pai misericordioso, equipe espiritual que prepara este ambiente antes da nossa chegada, companheiros da espiritualidade que são trazidos aqui para abastecerem com a energia deste mundo, para suportarem a sua prova e caminharem na espiritualidade com um pouco mais de conforto e de clareza das suas condições. Obrigado por estarem todos aqui conosco durante o dia de hoje e juntos nos esforçarmos para assimilar os ensinamentos recebidos
no nosso relacionamento mundano, dia após dia. Que assim seja, Senhor Jesus. Dando continuidade ao estudo do Evangelho, capítulo 6, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, item 7. Não, acabou. Nós terminamos o item 6, agora a gente vai no item 7. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer um remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Eu acho que esse item casa muito bem com a abertura do Evangelho ao acaso. A gente precisa começar a deixar os ensinamentos de Jesus há mais de 2000 anos, foi trazido aqui para nós, com que ele comece a cair em boa terra. Quanto mais a gente vai ficar padecendo e sofrendo por conta da incredulidade, quanto mais a gente vai ficar buscando uma religião ou uma crença ou alguma coisa que nos salve, mas na ideia de ouvir apenas aquilo que nos faz bem, na vã ideia de escutar apenas aquilo que a gente quer ouvir, ou como disse o Evangelho, buscar uma crença, uma religião para saciar o meu orgulho e para saciar a minha curiosidade. Quantas vezes a gente busca pela doutrina, nós não mais, porque quantos anos faz que a gente está na doutrina espírita e a gente já sabe que a fenomenologia, que as manifestações mediúnicas e as manifestações espirituais, elas ficam em segundo plano, né? O que mais importa para nós é a essência da doutrina, é o que a doutrina me chama, para que a doutrina me chama, qual o convite que a doutrina me faz, que é o convite de olhar a si mesmo, que é o convite de se melhorar. Então, nessa dimensão, o fenômeno fica em segundo plano, né? Não tenho mais a curiosidade de saber ou de ver, ou enfim, né, de querer perguntar alguma coisa para os espíritos, né? Isso daí fica em segundo plano, porque o que ele falou aqui? O que o Espírito de Verdade trouxe para nós aqui, nesse item 7? Que quando a gente estiver, olha aqui, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiquei sua divina lei. Então a gente tem que começar, não é a submissão que nos apaga, não é a submissão que nos anula, é a submissão que nos traz a humildade de saber que existe algo acima de nós, que existe um poder maior acima de nós, perfeito e bom, que comanda tudo, e aceitar o que esse comando coloca na minha vida, aceitar o que esse poder coloca no meu caminho e entender que o que ele coloca no meu caminho é para o meu aprendizado.
Porque toda vez que acontece uma dificuldade na nossa vida, que a gente questiona Deus, ou que a gente duvida que Deus é bom, ou é perfeito, ou é justo, a gente se sente injustiçado, toda vez que a gente faz isso, a gente está colocando o nosso orgulho acima dessa submissão, acima dessa humildade. Se você me permitir falar, só para tentar dividir com os amigos que estão assistindo aí, a Juliana está falando, mas por que eu vou aceitar? Eu vou aceitar, né? Vou aceitar essa dor, vou aceitar essa doença. A gente não aceita quando a gente consegue comprar um carro novo. A gente não aceita quando a gente faz uma viagem para fora do país ou até para uma outra cidade turística. A gente não aceita quando a gente consegue comprar uma casa, trocar uma casa, comprar um vestido, uma calça que a gente queria, que a gente ficou querendo ela por muito tempo. E aí a gente é melhor do que o outro que tem doença. O outro tem doença, ele merece. A gente não merece. A gente segue os ensinamentos de Jesus certinho. Na íntegra. Na íntegra. A gente não fala mal do outro, a gente não comete nenhum erro moral, a gente não quer passar ninguém para trás. Eu acho que não precisa nem de mais explicação. Costumo seguir a linha da reflexão. A gente escuta, faz a nossa reflexão íntima. Então é isso. Esse aceitar é aceitar não só as coisas boas aos nossos olhos, né? As coisas boas materialmente falando, é aceitar também as dificuldades materiais, sentimentais, espirituais, enfim, um conjunto, porque é esse conjunto que vai fazer com que a gente cresça, que vai fazer com que a gente transforme os sentimentos que a gente traz de outras vidas. Todos nós temos a capacidade de oferecer para os ensinamentos de Jesus uma boa terra. Todos nós já temos o conhecimento, já sabemos o que é para fazer. Basta a gente querer. O que o Luciano falou está corretíssimo. A gente tem que querer. A gente tem que querer transformar e a gente tem que aceitar que Jesus entre no nosso coração. Então, quando a gente começa a praticar essa submissão, que não é a que nos anula, mas é a que traz a aceitação para todas as coisas, como o Luciano bem falou. A gente aceita todas as coisas boas que nos acontecem, mas não vai aceitar as coisas mais difíceis, as dificuldades. Quão distante eu me encontro desse poder maior que comanda tudo na minha vida, que me auxilia em todas as decisões que eu tenho. Porque quando a gente está no dia a dia, na correria, no cotidiano, a gente não para muito para pensar nessas questões. E é natural que seja assim, mas é necessário que pelo menos um momento do nosso dia, e normalmente isso vai acontecer quando a gente for adormecer, quando a gente for descansar à noite, da gente fazer essa reflexão de como eu fui, o que eu fiz, o quanto eu fui benéfico naquele dia, o quanto eu falhei, aonde eu falhei, me colocar no lugar do outro, naquela situação em que eu fui mais incisivo. Será que eu não peguei pesado demais? E se eu estivesse no lugar da outra pessoa? Sempre com essa reflexão, pelo menos uma vez ao dia, eu vou conseguir fazer um balanço de tudo para que no outro dia eu possa melhorar aquilo que já está bom e transformar aquilo que eu não consegui no dia anterior. É muito importante a gente começar a trabalhar esses sentimentos. Quando ele fala da impiedade, da mentira, a gente ser sempre honesto, falar aquilo que a gente pensa. Não é você ser grosseiro, você ser mal educado. Falar aquilo que você pensa, falar aquilo que você sente, falar a verdade. Nunca você precisa ser grosseiro para falar a verdade, muito pelo contrário. Você pode ser muito doce falando a verdade. A gente começar a ser verdadeiro, a gente começar a trabalhar essa incredulidade, entendendo esse Deus bom, esse Deus justo, esse Deus perfeito. A gente só vai compreender a fundo e verdadeiramente que Deus é perfeito e bom e justo
quando a gente começar a aceitar as coisas que nos acontecem. E quando a gente começa a aceitar as coisas que nos acontecem, a gente começa a ver que parte delas não tem nada a ver com Deus, tem a ver só comigo mesmo, que fui eu que causei. Vamos agradecer a Deus, aos amigos da espiritualidade que nos acompanham, agradecendo por mais um estudo, por mais uma reflexão, que nós tenhamos durante esta semana condições de percebermos as oportunidades que são colocadas no nosso caminho, para que a gente possa vencer a incredulidade, a mentira, que ainda habita os nossos corações. Que nós tenhamos força, Senhor Jesus, e que consigamos nos conectarmos com a espiritualidade maior e com esse Filho que Deus mandou para nós como consolador das nossas dores, o médico das nossas almas que trata as nossas dificuldades e todas as nossas dores. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada aos amigos da espiritualidade por todas as coisas que nos acontecem. Olhai por todos os nossos irmãos que necessitam e que padecem nesse momento. Obrigada, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, Senhor. Mara, senta aí. Para você, viu? Já falei tchau. Oi! Eu não sei, vamos buscar um frango? Já falei 2 vezes tchau, Juliana. Não é tchau, é oi. Oi, pessoal, tudo bem? Teletubby. Vou falar mais nada. Ai, você nunca vai falar mais nada, parecido. Nós estamos aqui fazendo estudo do Evangelho de Jesus, capítulo 5, 6, 7, tudo ao mesmo tempo. Fica com a gente que vocês vão ficar muito bom, tá? Calma, tem que encerrar. Tchau!